Olá, quinto ano. Próxima aula, Geografia, aula 3. Vamos dar continuidade sobre o Brasil desigual. Estamos lá no módulo 1, página 280 até a página 283. Antes de iniciar, na verdade, antes de continuar falando sobre o Brasil desigual, eu precisava entender um pouquinho sobre o que é público e o que é privado. Vocês têm, conhecem, já ouviu falar? Então, seria interessante a gente abrir um bate-papo depois na nossa aula virtual. O que vocês entendem, tá? Eu vou dar uma passada aqui por cima que a gente vai falar sobre espaço público, né? Os espaços públicos, eles podem ser livres, né? Como praças, ruas, parques, praias, ou até aqueles outros que não exige aquela restrição à circulação das pessoas. Então, por exemplo, tem alguns edifícios públicos, como museus, escolas públicas, hospitais públicos, né? O nome já diz, né? E bibliotecas públicas. Então, a maior parte desses espaços tem acesso gratuito e não apresentam fins lucrativos, ou seja, não geram um lucro aí para eles, tá? Então, essa é a questão dos espaços públicos. E os privados, eles são administrados, ou seja, eles são mantidos e preservados pelos seus proprietários, pelos seus donos, que podem ou não permitir o seu acesso a, às dependências das suas localidades. Então, por exemplo, a sua casa, né, apartamentos, as lojas comerciais, as escolas particulares, shopping center, você precisa pagar para você entrar, bancos, teatros, cinemas. E alguns espaços privados também permitem o acesso ao público mediante o quê? Ao pagamento de ingresso, como eu citei lá, o cinema e o teatro. Então, esse dinheiro para pagar despesas durante a utilização desse local, tá? No caso de espaço privado, doméstico, como as nossas residências, os proprietários podem permitir o acesso de pessoas somente aquelas que elas desejarem, tá? E dentre esses, eu tenho alguns serviços públicos, né, que são de direitos nossos. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham da sua cidade? Se ela é organizada, se a sua cidade ela é limpa, o caminho que você faz até a escola tá limpo, tem sujeira no chão, o caminhão de coleta de lixo, ele tem os dias corretos para passar. Quem vocês acham que é responsável por prestar esses serviços? Então, nossa cidade é o prefeito, tá? Agora, essa organização de cidade, eles depende de uma ação que o prefeito toma. E ele é responsável por isso, pela limpeza das ruas, pela coleta de lixo, pela iluminação das cidades, o saneamento básico, a pavimentação de ruas, os postos de saúde e de saúde e hospitais públicos, creches e escolas e bibliotecas também, praças e parques, cuidar da beleza física da cidade, estação de tratamento de água e de esgoto. Então, como o prefeito ele é o responsável por organizar tudo isso na nossa cidade, o mesmo acontece nos estados. Agora, quem são os responsáveis? São os governadores, que eles têm as responsabilidades no caso de prestação desses serviços. E no Brasil como um todo, é o presidente da República, tá? Os serviços públicos, como citei aqui, são aqueles que são prestados para a sociedade, com aquele objetivo de proporcionar um bem-estar, uma tranquilidade para a população, e são considerados tão importantes para as nossas vidas, que algum desses serviços precisa ser garantido por lei, através de legislações, que podem estar relacionadas com questões morais e associadas com os direitos humanos. Então, muitas vezes as pessoas têm que brigar
por conseguir uma vaga na UTI de um hospital, uma vaga numa escola. Então, é complicado em relação a isso, mas é de direito, tá? Os nossos impostos são para termos esses serviços públicos mencionados aí, tá? Por que eu falei disso antes? Toda a partir de agora nós vamos falar de serviços públicos. Então, aqui nessa página, a gente vai falar sobre água tratada e coleta de esgoto. Então, aqui tem uns dados em porcentagens de que em 2015, 94% dos 5% mais ricos tinham a água encanada, enquanto apenas 62% dos 5% mais pobres contava com esses serviços. Olha a diferença, 94 para 62. Já a coleta de esgoto abrangia 80% dos 5% mais ricos e menos de 25% dos 5% mais pobres. Então, essa imagem que a gente tem aí é a quantidade de moradias com abastecimento de água tratada e coleta de esgoto por região, na região de 2015. Olha uma rua sem coleta de esgoto e sem asfalto, lá no bairro de Tancredo Neves. Então, aí todos os dejetos, né, das casas vão parar no esgoto e as pessoas que moram ali passam por ali. Então, esse é o mapa, que é o abastecimento de água tratada por região, tá? Isso que é tão importante a gente ter tido aquela aula sobre regiões. E aí eu tenho uma quantidade de porcentagem de abastecimento de água, que é a gotinha azul, e a gotinha roxinha lá é a coleta de esgoto. A quantidade de porcentagem que a gente tem aí, tá? A educação e saúde também é um serviço, né, que a gente tem por direito. Saber ler e escrever é importante para fazer várias atividades diárias, como compreender uma notícia na internet, um manual de instruções e um produto. Até mesmo você pegar um ônibus, né, seu destino, né, daqui uns dias vocês irão para a escola sozinhos, poderão ir pegar um ônibus. Se você não souber ler, né, como que você vai compreender? Então, é de fundamental que o adulto também consiga um bom emprego, compreendendo os documentos, tá? Só que a realidade é que em nosso país, o número de pessoas com mais de 10 anos que não sabem ler e escrever ainda é alto, tá? Em 2015, mais de 7% da população era analfabeta, ou seja, não sabia ler e escrever. Isso significa que a cada grupo de 100 brasileiros com 10 anos ou mais, cerca de 7 não sabiam ler nem escrever. Então, pensa aí a faixa etária de vocês, né, de 10 anos, entre 100, 10, 7 não sabiam nem ler e nem escrever. Aí também tem um dado da EMAPA, das regiões do nosso Brasil, a porcentagem de analfabetismo, tá? Por região. Aqui tem outros dados falando sobre educação e também sobre atendimento médico, tá? Existem no Brasil cerca de 454 mil médicos, mas eles estão concentrados nas cidades maiores. Eu vejo no mapa a seguir a quantidade de médicos por 1.000 habitantes na região do Brasil, onde tem mais nas regiões mais desenvolvidas, né? Sudeste e Sul. Aí vamos tocar no assunto, né, que é a desigualdade racial. Então, o que é raça, né? Entre os seres humanos não existem diferenças raciais, mas a palavra raça é usada de maneira incorreta para diferenciar as pessoas por causa da sua característica física, como cor da pele e o tipo do cabelo. E o gênero, no sentido utilizado neste texto, gênero é o que identifica a diferença de homens e de mulheres. Tá? Um dos graves problemas na sociedade brasileira é a discriminação por raça e por gênero. Isso significa que as pessoas são tratadas de maneiras diferentes por serem negras ou por serem mulheres. No Brasil e em outros lugares no planeta, os homens brancos têm mais oportunidades que o restante da população. E as pessoas negras formam a maior parte da população pobre. Elas também recebem os salários mais baixos, têm menos oportunidade de arranjar emprego e são a maioria entre as pessoas que estão presas.
mesmo os negros que estudaram o mesmo tanto que os brancos recebem salários mais baixos. Isso não é tão antigo, tá? Isso aqui a gente fez, o último dado que foi feito foi em 2016. Então, isso não é lá na época da escravidão, não. Tempos atuais aqui, ok? E, da mesma forma da raça, as mulheres, na questão de gênero, são mais da metade da população brasileira. E elas recebem salário mais baixo que os homens para fazer o mesmo trabalho. Então, tem um mapa abaixo, enquanto aqui em quantidade de escolaridade, tá? Então, o mapa fala a média de rendimento segundo o nível de escolaridade por sexo. Os homens ainda continuam no degrau acima, tá? Isso vocês vão fazer depois com mais calma, essas páginas, detalhando, grifando aquilo que vocês acharem mais interessante. E deixei como lição de casa, vocês vão fazer uma lista das regiões de acordo com a quantidade de moradias com acesso à rede de esgoto, à rede tratada. Então, eu coloquei ali um exemplo, rede de coleta de esgoto, a região norte, quantos por cento? Aí vocês vão seguir a tabela abaixo, tá? Região nordeste, região sudeste, centro-oeste e sul. Quantidade de porcentagem e do lado, água tratada. Mesma coisa, região norte, nordeste, as outras regiões. Atividade 2. O bairro onde você mora tem acesso à rede de coleta de esgoto? Se não souber, pergunte um adulto que mora com você. Faça uma pesquisa sobre o destino do esgoto que não é tratado no Brasil. 4. Identifique no mapa da página 281 a região do Brasil que havia mais pessoas que não sabiam ler nem escrever e a região que havia menos analfabetas em 2015. E quantos médicos por habitante há na região que você mora, tá? Então, esse é uma aula breve sobre a desigualdade social. Então, não é só social, a desigualdade de raça, de gênero, a questão mulher. Então, tem bastante coisinhas aí pra gente poder trabalhar. Próxima aula, a gente vai fazer um bate-papo sobre público, sobre privado e essas lições pra gente corrigir, tá bom? Beijo, até a próxima aula.